Bom, estamos de volta no segundo bloco aqui com a entrevista com o líder do governo da Assembleia Legislativa e também candidato a vice-governador na chapa PP-PR, deputado Ernesto Roller. Deputado, como é que está a relação entre o poder legislativo e o poder executivo, principalmente depois dessa questão aí da votação da CELG? O que vejo foi uma ação episódica, né, do senador Marconi Perillo pressionando os seus deputados seguidores aqui. Veja que todos aqueles que seguem ou que apoiam Marconi Perillo para o governo do Estado, mesmo em outros partidos, né, mesmo em outras coligações que declararam, que são conhecidos, tidos e havidos como Marconi, todos eles votaram contra o governo, neste episódio da CELG. Mas, mesmo após isso, nós tivemos a aprovação de todas as matérias do governo enviadas aqui para casa. E imagino, o governador tem sido muito correto, talvez na história o governador mais correto com o poder legislativo. Nunca interferiu, sempre garantindo a independência, sempre garantindo e respeitando os parlamentares. Então eu vejo que é uma boa relação e eu espero que ela não produza mais por ações episódicas, mais estragos na vida do goiano. Aliás, um fato interessante também é o seguinte, aqui o governador Alcides Rodrigues foi o primeiro governador, talvez, quer dizer, não digo o primeiro, mas nos últimos anos talvez tenha sido um dos únicos governadores a dialogar com a oposição na Assembleia, né? Uma prática que não se via há muitos anos, né? Desde o Juca Ludovico, depois do Henrique Santillo, o governador estabeleceu um diálogo franco e aberto com a oposição. Além disso, franco e aberto com todos os parlamentares, respeitando. Você vê todas as eleições da Assembleia Legislativa, e eu me refiro, e aí vou me referir aos processos que participei como deputado durante 2 mandatos, todas as eleições, por exemplo, no mandato passado, passaram e foram definidas dentro do Palácio das Esmeraldas quando era governador Marconi Perillo. Neste mandato agora, elas foram definidas pelos deputados. O governador respeita a Assembleia, respeita a independência do deputado e sabe o valor da atividade parlamentar para a democracia brasileira. Deputado, houve ou não o déficit mensal de 100 milhões de reais? Claro que houve. E qual a credibilidade deste relatório da FIP? Claro que houve o déficit. O que houve nesse relatório da FIP foi manipulação de informações, manipulação de dados. Desconheço como homem público um trabalho como esse, produzido com endereço certo, com direcionamento. Desconheceram as antecipações de receitas feitas pelo governo passado, e que isso gerou um déficit que teve que ser pago pelo governador Alcides Rodrigues. Então, o déficit houve sim e trouxe danos e prejuízos a todos os goianos, e uma CPI promovida no ano de eleição com a maioria marconista, eu faço uma pergunta, você acredita? Que eu não. Deputado, nessa questão do déficit, parece que a discussão sempre evitou um pouco atingir o ponto central, que o déficit existiu. Não há dúvida, sempre houve esse déficit, embora ele seja negado veementemente pelos tucanos. Mas, a meu ver, me parece que o mais grave de tudo isso foram os atos ilícitos praticados na administração anterior para encobrir esse déficit, para disfarçar a existência do déficit, para que ele não aparecesse na escrituração contábil do Estado, quais sejam as anulações de notas de empenho, as antecipações ilegais de receita, o avanço aos fundos públicos e outras pequenas mazelas que a gente sabe que existiu. E dessa maneira o déficit não iria mesmo aparecer nos balancetes. Então fizeram uma análise dos balancetes e ele não apareceu. Mas no caso, não teria que haver, era uma auditoria nas contas do Estado para ele aparecer, quebrar sigilo fiscal, até mesmo sigilo bancário do Estado. O relatório da FIP aponta um déficit deixado pelo governo Marconi. A discussão é o tamanho, né? Que o governo Alcides Rodrigues afirma, reitera e comprova ser de 100 milhões mês, certo? Agora, isso já demonstra que o discurso do senador Marconi Perillo de que entregou o Estado com dinheiro em caixa não é verdadeiro.
É essa reflexão que as pessoas têm que fazer. Porque existe uma estrutura toda comprometida politicamente com Marconi Perillo e que faz tudo para abafar, para manter debaixo da tampa toda aquela fossa e todo aquele lodaçal praticado. Veja aí, você mesmo cita cancelamentos de empenho. Todos nós lembramos, quando chegava ali no começo, em meados de dezembro, já se parava o Estado, final de dezembro cancelava todos os empenhos para que eles fossem retomados lá na frente. Cancelaram todos os empenhos em 2005, deixando para que fossem refeitos em 2006 e entregando ao governador não só as contas do ano de 2006, para que ele pudesse e tivesse a obrigação de pagar, como também as de 2005. Deputado, há quem diga que a FIP ela é gerida por pessoas ligadas ao candidato a presidente da República, à presidência da República, José Serra. Até que ponto isso é verdade? Vocês têm acompanhado isso? Não, eu devo lhe informar que sobre esse instituto eu tenho conhecimento daquilo que é produzido na imprensa goiana e brasileira, que dá conta de ligações com o governo de São Paulo, o governo tucano, o governo José Serra e agora Alberto Goldman. E, portanto, já demonstra a sua parcialidade na questão, mas, mais do que tudo, o que vejo é que o interesse político eleitoral do senador Marconi Perillo prevaleceu nessa CPI, que foi produzida já com o relatório. O dia que abriram a CPI, o relatório já estava pronto, com certeza, isentando o senador. Por quê? Porque ele construiu a maioria dentro dessa comissão. Eu não estava aqui quando ela foi constituída, mas ela foi constituída só por declarados seguidores da sua postura política. Aliás, isso foi antecipado pelo Jornal da Imprensa. Tanto a CPI da CELG como a CPI do débito, na época que foram constituídos, o Jornal da Imprensa já alertava os seus leitores de que essas CPIs já tinham um objetivo, já tinham um veredicto estabelecido, que era dar um atestado de idoneidade ao governo Marconi Perillo. Mas nessa questão da FIP, a gente sempre volta àquele problema já levantado, o problema da metodologia. No próprio relatório eles dizem, olha, examinamos os balanços. Quer dizer, nos balanços o déficit nunca vai mesmo aparecer, porque o ardil, a astúcia desses governantes foi justamente em fazer com que eles não aparecessem, fazer operações maquiando. Que o maquiavam, que o disfarçavam. Que maquiavam o tamanho do problema. Criaram uma bolha. Exato. Criaram uma bolha e o déficit só apareceu quando o governo estourou essa bolha. O governo Alcide estourou essa bolha e aí houve um problema do déficit. Quer dizer, então dizer, olha, examinamos os balancetes e não há déficit. Realmente, no balancete não vai aparecer. Mas aí seria o caso, para estabelecer a verdade, de fazer uma auditoria nas contas do Estado, que aí provavelmente iriam aparecer. Deputado, o candidato Marconi Perillo, ele sofre processos no Supremo Tribunal Federal por improbidade, por receber propina, cooptação de apoios, enfim. O que há na imprensa goiana que não divulga esses fatos? Olha, há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Shakespeare. E o que posso dizer é o seguinte, nós temos setores da imprensa goiana que estão ávidos pelo retorno do senador Marconi Perillo. Um grande exemplo, a CELG. Teve um ano que gastou 66 milhões de reais com publicidade, propaganda, marketing. O governo de Goiás teve, em 2005, gastou mais do que o estado de São Paulo com publicidade. Então, naturalmente, essas pessoas estão ávidas por esse retorno para que a galinha dos ovos de ouro continue a produzir esse resultado financeiro para eles, em detrimento dos interesses legítimos da população goiana. Mas você dá bem uma demonstração com essa pergunta de por que nós apresentamos um projeto diferente. Veja, nós já tivemos... O ex-prefeito Iris Rezende já foi objeto de ataques e acusações. Na data de ontem saiu uma sentença condenando-o por improbidade administrativa.
O senador Marconi Perillo tem inquéritos na Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal investigando recebimento de propina de 2 milhões de reais de frigoríficos que ele concedeu benefícios fiscais aqui. Recebimento, remessa ilegal de divisas da ordem de 600 milhões de reais para o exterior, depositadas em paraísos fiscais. No seu governo existem denúncias com relação ao Unirio, existem denúncias com relação à Secretaria de Saúde. Está aí o grande momento da população goiana refletir. O nosso candidato, o Vanderlan, se apresenta com uma proposta diferente, com uma prática diferente. É lamentável que o processo político goiano esteja hoje fundado na seguinte discussão: quem quebrou o quê? Quem roubou o quê? Quem matou o quê? Quem envenenou o quê? Essa é a discussão. Nós assistimos aí 3 debates e a grande discussão e o tema entre esses 2 candidatos é exatamente esse. Nós precisamos inserir na política goiana o seguinte debate: o que o governo fez para salvar, para promover, para elevar, para construir, para edificar, para transformar positivamente a vida das pessoas, para melhorar a qualidade de vida. Por isso, um projeto novo, alternativo, não alternativo a uma dicotomia política, não, mas alternativo na prática, alternativo no sentido de ser diferente, no sentido de trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Bom, no próximo bloco a gente volta, vamos falar sobre a campanha e também sobre as pesquisas eleitorais.